A paz do Senhor, alunos da Escola Bíblica Dominical, espero que vocês estejam bem. E hoje nós estamos aqui para trazer uma lição para a classe de jovens com a nossa revista Tempo de Conquistas e a lição de número 8, do dia 24/5/2020. Você está no canal AD Belém, Cidade Araciú. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva em nosso canal, tem um sininho aí do lado, clica nele para que as notificações possam estar chegando até você. Você vai receber todas as nossas postagens no nosso canal e também deixe o seu like. E também queria dizer aos irmãos que deixe o seu, aí nos comentários, deixe o seu comentário, mas deixe também sua pergunta, para que a gente possa estar respondendo, às vezes, alguma dúvida que venha sobre a lição, que você possa estar deixando aí a sua pergunta, que a gente vai estar respondendo para você, amém? Então, hoje a lição de número 8, a batalha contra Ai. O texto do dia está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus. Palavra do Senhor. A síntese: o pecado de um único homem fez com que os hebreus experimentassem a derrota em Ai. O nosso texto bíblico se encontra em Josué, capítulo 7, e o versículo de 1 a 11. Então, antes de nós entrarmos no nosso tópico 1, eu queria comentar um pouquinho do que a gente já estava vendo. A semana passada foi falado a respeito da derrota de Jericó. Josué estava vindo com o povo, Deus deu estratégia e os muros de Jericó foram destruídos. Eles conseguiram derrotar ali os seus inimigos da cidade de Jericó. E Deus então os abençoou. O povo ficou muito eufórico, porque Deus deu uma estratégia maravilhosa. Se você não assistiu a aula passada, você pode estar clicando para ver a lição passada, para se inteirar melhor sobre a lição de número 7. E hoje nós vamos falar então depois que aconteceu a derrota de Jericó. Então Josué seguiu com o povo e chegou ali para batalhar contra uma nova cidade. E essa cidade, então, que se chamava Ai. Por isso que a nossa lição é a batalha contra Ai. É a cidade de Ai, que era uma cidade pequena e que ficava ali naquela região próxima a Jericó, depois de Jericó. Era a cidade que eles iriam ter que batalhar contra ela. O nosso tópico 1 fala a derrota em Ai. Josué, ele veio com o povo e como ele já estava naquela coisa de batalhar, estava muito animado, pelo contexto que a gente vê aqui, nós vemos que Josué não chegou a fazer como ele fez em Jericó, de estar ali orando e pedindo uma orientação para Deus. A gente percebe pelo contexto que ele mandou apenas os espias ali, acredito que estava naquela ânsia, né, de continuar batalhando, e ele mandou os espias ali olhar aquela terra, e ele não chegou a orar ao Senhor. Ele mandou os espias e falou, vai dar uma olhada ali naquela cidade, como é aquela cidade. Os espias chegaram ali, viram que era uma cidade pequena e que não precisaria de muitos homens ali para poder pelejar. Então eles chegaram para Josué e falaram, mande só uns 2 ou 3 mil homens que tá bom, não precisa de todo mundo para ir lá pelejar. Mas eles foram em mais ou menos 3 mil homens. Só que chegando ali, naquela pequena cidade de Ai, eles chegaram com aqueles homens ali. Os homens de Ai vieram e os derrotaram. Eles fugiram diante do inimigo. 36 pessoas ficaram feridas e os demais saíram correndo, porque eles não conseguiram derrotar aqueles inimigos ali, aqueles homens que estavam ali batalhando. E chegando ali então de volta ao seu arraial, chegaram diante de Josué e contaram o que havia acontecido. Todo mundo ficou com o coração como água, a palavra fala, se derreteu como água. Josué rasgou as vestes,
Josué chegou diante de Deus e ficou orando ao Senhor e falou: Senhor, por que nós estamos perdendo essa batalha? Por que nós ficamos envergonhados? Porque eles ficaram envergonhados diante do inimigo. Ainda mais que naquela época, quando se pelejava, não era somente as pessoas pelejando, mas sim, eles colocavam muito como os deuses de cada um pelejando. Então, quando eles saíram do Egito, todos os povos começaram a ver que o Deus de Israel era o Deus que estava dando a vitória, era o Deus verdadeiro. Então, quando o povo de Ai chegou a perseguir o povo de Israel, era como se o Deus deles é que estavam triunfando. E eles então começaram a falar para Deus. Josué chegou diante de Deus e falou: Senhor, nós saímos do Egito, nós saímos ali da terra e agora nós vamos ser consumidos aqui. E começou até a reclamar diante de Deus. Como seres humanos, às vezes nós fazemos isso. Quando nós nos deparamos com certas lutas, nós acabamos, ao invés de procurar saber o que está acontecendo com Deus, porque às vezes há alguma coisa que não está agradando ao Senhor, a nossa primeira atitude é reclamar para Deus o porquê que está acontecendo aquilo, porque Deus permitiu que acontecesse aquilo. E Deus, então, quando Josué chegou diante dele, primeiro a gente vê aí, então, que Josué não tinha falado com Deus antes, porque se Josué tivesse falado com Deus antes de ir para a batalha, Deus iria falar com ele e não ia deixar ele sair para a batalha com o povo daquela maneira. Vocês vão entender agora. Mas quando Josué chegou diante de Deus e começou a falar para Deus: por que nós saímos dali e vamos ser envergonhados aqui? Deus então falou com eles lá em Josué, capítulo 7, versículo, vou ler o 10 aqui primeiro. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara. Pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, esse é o versículo 12. Viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Então, Josué, aí caiu a ficha de Josué. Deus não havia abençoado porque tinha algo de errado ali escondido ainda no meio do povo. Vemos que quando, isso já estamos aqui no ponto 2, que está falando sobre isso, é o motivo da derrota, o pecado. Quando eles foram lá derrotar Jericó, Deus tinha dado uma ordem expressa que não era para despojar aquele povo, não era para pegar nada dali, era para eliminar tudo. Não podia pegar nenhum bem, saquear nada, não podia pegar nada para eles. E Acã, um homem que viu ali alguma coisa que o chamou a atenção, inclusive quando Deus falou com Josué, então Josué santificou o povo, falou para o povo vir tudo ali, eles tiraram sortes e veio cair a sorte, que era naquela época que eles faziam tipo um sorteio, né? Orando para Deus mostrar ali, e veio então a cair sobre a casa de Acã. E Acã era um homem que estava ali com o povo, era um hebreu, da tribo de Judá. E ele fala, aí Josué chegou para ele e falou: o que você fez? O que aconteceu? Confessa, é melhor você confessar. E Acã então falou assim: realmente eu pequei. Eu vi lá no meio dos despojos lá do povo de Jericó, eu vi uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro. E aí ele fala que ele pegou aquilo, trouxe para sua tenda, escondeu embaixo da sua bagagem para que ninguém visse, e então ali encobertou o seu erro. Deus então mandou que Acã fosse eliminado do povo de Israel. Mas vamos meditar um pouquinho aqui sobre essa parte que Acã fez. Acã, ele viu uma boa capa babilônica, as vestimentas daquela época babilônicas, as vestimentas eram assim,
chamativas. Elas eram coloridas, elas tinham franjas. Eu acredito que essa capa deveria ser até muito bonita para a época. Tinha ali também os 200 ciclos de prata, que era mais ou menos os 2,4 kg, não chegava a 2,5 kg de prata. E mais ou menos um meio quilo de ouro que estava ali. E a gente pode ver que eram coisas que chamavam a atenção, que estavam ali. Chamou a atenção de Acã. Muitas vezes na nossa vida, a gente se depara com o pecado e podemos ver que as tentações que o inimigo lança para você, para mim, para todos os servos do Senhor, não são tentações que são sem interesse. Todas as tentações, elas se demonstram bonitas, elas se demonstram parecendo algo que vai ser muito bom. Mas o final é sempre amargo. Então queremos chamar a atenção para você nessa lição de que o pecado, até o comentarista fala assim, cuidado, não se deixe enganar. O pecado pode ser até atrativo, mas possui um enorme poder destrutivo. É por isso que a Bíblia recomenda que nós, cristãos, deixemos de lado todo o pecado e embaraço que tão de perto nos rodeia. Esse versículo está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, que fala sobre isso, né? Deixemos o pecado que tão de perto nos rodeia e sigamos para o nosso alvo. Então, o pecado, ele pode parecer na hora que é legal, que é muito bom, só que a consequência é muito amarga. Então, que você possa estar meditando, não vale a pena pecar. Às vezes vem a tentação, mas resista, não caia em erro, não caia no pecado, não se deixa levar pelas tentações que o inimigo está colocando como pratos à sua frente. Teve uma vez que Esaú, ele estava tão esfomeado, ele veio ali de uma caçada, ali tinha se esforçado bastante, e ele chegou na casa ali dele, Esaú, filho de Isaac, e estava ali seu irmão Jacó. E Jacó, ele estava fazendo, que é Israel, ele estava fazendo um guisado, e aí Jacó falou para ele, né, que ele só daria daquele guisado, que ele pediu o guisado, ele falou, só vou dar dessa comida para você se você me der a sua primogenitura. E ele falou, de que me adianta isso? Então, naquela hora, o que parecia mais importante para ele era a comida, que ele estava ali porque ele estava com muita fome, mas ele não pensou na primogenitura, o que valia a primogenitura para ele. E depois, mais para frente, a Bíblia fala que ele chorou amargamente, porque ele simplesmente desprezou aquilo que Deus tinha para ele. Então, assim, é o pecado também. Muitas vezes você está pensando só naquele momento e não se apercebe da tragédia que pode vir depois de você perder a presença do Senhor, você perder as coisas que Deus tem preparado para você. Então, o pecado é um prato ali momentâneo. Mas não deixe de lembrar, eu não posso pecar, porque a consequência é muito amarga. Aquilo que vem naquele momento pode até ser prazeroso naquela hora, mas depois as consequências vai ser muito pior. Não vai compensar o que te levou ao prazer do pecado. Amém? O ponto 3 fala, a ira do Senhor se acendeu. Deus então ficou muito irado com o que Acã fez. E o povo todo sentiu ali o peso do erro que Acã tinha cometido. Porque todo o povo foi derrotado, infelizmente, naquela batalha. E nós podemos ver que quando nós hoje estamos no tempo da graça, às vezes pessoas falam, né? Estamos no tempo da graça, podemos errar. Não é bem assim. O que a palavra de Deus fala lá em 1 João, capítulo 2, o versículo 1, fala assim, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo.
Amém? Então, o Senhor fala, não pequeis. Ah, mas nós somos humanos, nós pecamos. Mas o problema é a gente não procurar a não errar. Nós temos que procurar viver corretamente. Procurar viver uma vida de santidade. Nós erramos? Sim, porque nós somos seres humanos. Mas quando nós resolvemos viver de acordo com a vontade do Senhor, nós vamos procurar não errar, nós vamos procurar acertar. Amém? E Deus, então, ele se irou, por quê? Porque Acã pecou e escondeu o seu pecado. Não se arrependeu, escondeu. E muitas vezes as pessoas falam, nós estamos no tempo da graça, então eu posso pecar e... eu errei, mas tudo bem. Não é bem assim. Quando uma pessoa erra, hoje, ela tem que confessar o seu pecado ao Senhor, sim. Mas muitas vezes as pessoas ficam escondendo o seu pecado. E existem coisas que as pessoas precisam também chegar até o seu pastor, até o seu líder, para falar sobre esse erro que ele cometeu. Existem as regras da igreja que acabam sendo violadas e a pessoa tem que passar por uma orientação pastoral, tem que passar por um período de correção diante da igreja. Então, não esconda o seu pecado. Amém? Que Deus possa te dar sabedoria e graça para fazer a vontade dele. Estamos na época da graça, na dispensação da graça de Deus, da misericórdia do Senhor, mas viver pecando não podemos. O nosso tópico 3. Deus entrega a cidade de Ai. Passando então a correção do Senhor, porque o pecado foi descoberto, o pecado foi confessado, o pecado já foi eliminado. Deus sempre nos dá nova chance. Deus então mandou então Josué e falou, agora Josué você vai lá e eu vou te dar a cidade de Ai. Os moradores de Ai, eles estavam então confiantes. O ponto 1 aqui ele fala, o inimigo confiante. Os inimigos estavam todos confiantes porque tinham conseguido derrotar ao povo de Israel. E o povo de Israel indo ali de novo, para tentar pelejar de novo, eles saíram todos motivados, achando que os deuses, né, deles estariam com eles e iriam fazer com que eles derrotassem de novo. Mas mal sabiam eles que o Deus de Israel estava com seu povo. No ponto 2 aqui, a estratégia de Deus é diversificada. Quando o povo então vai, Deus dá uma nova estratégia para o povo. Ele mandou com que Josué, já com suas forças renovadas, Deus então ele renovou Josué, porque Josué estava ali com seu coração entristecido, mas depois Josué viu que Deus estaria com eles. Ele mandou então Josué fazer uma estratégia diferente. Parte do povo ficou atrás da cidade, ali de Ai, para ficar numa emboscada. Parte do povo veio para frente, juntamente com Josué. Eles vieram pela frente da cidade. E aí, quando eles chegaram ali, o povo de Ai viu que eles estavam vindo e saíram. Todos aqueles que iriam pelejar, saíram para pelejar contra o povo de Israel, achando que iriam derrotá-los. E o povo de Israel veio, ao invés de partir para a batalha, começaram a fugir de novo, como se eles estivessem realmente fugindo deles. Enquanto eles fugiam do povo e o povo de Ai todo animado perseguindo Israel, o povo de Israel que estava ali na emboscada atrás da cidade invadiu a cidade e conseguiu então dominar aquela cidade, porque a Bíblia fala que todos os homens de guerra tinham saído dali. E Deus mandou então que eliminassem todas as coisas. E aí Deus falou, agora vocês podem pegar despojo daí. Eles iriam poder despojar. Eles pegaram tudo o que precisavam ali, puseram fogo na cidade. E quando o povo de Ai, que estava perseguindo a Israel, viu que Israel, ao invés de continuar fugindo, voltou, porque daí Josué, então, com sua lança, olhou para lá e mandou com que o povo se voltasse novamente para a cidade de Ai. O povo, então, começou a entrar em batalha contra a cidade de Ai e eles olharam para trás e viram que a sua cidade estava pegando fogo. Aí foi a derrota deles.
porque daí eles começaram realmente a lutar, porque Deus estava com o povo de Israel e eles derrotaram o inimigo que estava ali em Ai. Então a gente vê que Deus dá completa vitória, segundo as suas estratégias diferentes, e dá uma nova chance para o povo. Talvez você esteja pensando que não tem mais solução para a sua vida, mas se você pecou, se você acha que tudo está perdido, não está tudo perdido. Se você está arrependido, confesse ao Senhor o seu erro. Tente acertar a sua situação diante do Senhor. Confesse diante do Senhor. Ele vai te dar uma nova chance. Ele vai fazer com que você possa continuar na sua presença. Ele vai te dar estratégias para que sua vida possa estar sendo renovada diante dele. O nosso ponto 3 é o culto da restauração. Após, então, a conquista daquela cidade, após a serem vencedores naquela batalha, então Josué chama o povo e faz com que eles façam um altar. E Josué, então, leu ali, colocou diante do povo toda a lei de Deus e começou a lembrar ao povo tudo aquilo que o Senhor tinha falado através de Moisés, a bênção e a maldição. Então, Josué trouxe novamente ao povo a lembrança da vontade do Senhor para a vida do povo de Israel. E o povo, então, fez ali uma renovação do seu voto, uma renovação da aliança diante do Senhor. E isso não é somente quando fala assim, eu cometi um erro, mas essa renovação de aliança diante do Senhor, a cada dia que nós possamos estar diante do Senhor, buscando fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Amém? Que possamos estar buscando essa renovação constante da presença do Senhor em nossa vida. Que possamos estar diante de Deus falando, Senhor, o que tu queres de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Me ajude a ser melhor. O salmista fala, lá no Salmo 51, versículo 10, fala assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Que nós possamos estar diante do Senhor com esse coração contrito, dizendo ao Senhor, renova dentro de mim um espírito reto, um espírito contrito diante da presença do Senhor. E eu termino com 2 versículos para vocês. Que está aqui, os 2 estão em 2 Timóteo, capítulo 2. Um é o versículo 19, que fala assim, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. O pecado ele é perigoso, o pecado não é de brincadeira, mas aqueles que servem e que professam e que confessam o nome do Senhor, aqueles que aceitaram ao Senhor como Salvador da sua vida, eles então se apartam de toda injustiça e de todo pecado. E o versículo 22, Paulo estava falando para Timóteo, um jovem obreiro, um jovem da casa do Senhor. Ele estava falando assim, foge ou trouxim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam ao Senhor. Eu quero frisar aqui, foge ou trouxim das paixões da mocidade. Você jovem, que está na sua mocidade, que existem muitas paixões, e nessas paixões que às vezes acontece o pecado, mas a palavra fala, foge das paixões da mocidade, amém? Que você possa estar fugindo de tudo aquilo que atrapalha a sua vida espiritual de fluir, e se você está se deparando com esse pecado na sua vida, confesse ao Senhor e procure fazer como aquele salmista, ter o seu coração renovado e reto na presença de Deus. Amém? Que Deus possa estar falando melhor ao seu coração, que o Espírito Santo esteja aí trabalhando grandemente na sua vida e que você possa ter as bênçãos do Senhor cada dia mais sobre você. Deus te abençoe. Um grande abraço.